Ao vivo. Bom dia, ministro Luiz Roberto Barroso. Bom dia, Cristina Serra. Bom dia, Juca Kfouri. Na semana anterior, 7 de setembro, a ABI, junto com seus parceiros do Grupo dos Seis, a Comissão Arnes, a CNBB, a OAB, a SBPC e a ABC, estiveram virtualmente com Vossa Excelência para manifestar nosso apoio e solidariedade contra os ataques homofóbicos do presidente Bolsonaro. Hoje, primeiramente, a ABI quer manifestar seu parabéns pelo duro e contundente pronunciamento do dia 8 de setembro. Vossa Excelência lavou a alma de todos os brasileiros. Hoje também a ABI pretende entrevistá-lo para ajudar a tranquilizar a sociedade brasileira contra a lisura e a segurança da urna eletrônica e do pleito do ano que vem. Para tanto, convidamos dois dos mais brilhantes jornalistas brasileiros, conselheiros da ABI, para participar desse debate, o Juca Kfouri e a Cristina Serra. Chamo o Juca para pronunciar a sua primeira pergunta. Ministro Barroso, bom dia, muitíssimo obrigado por atender a ABI. E eu queria que o senhor começasse com um balanço. Quase 25 anos de urnas eletrônicas no Brasil. Em que medida a adoção das urnas eletrônicas aprimorou o processo democrático no país? Bom dia, presidente Paulo, bom dia, Juca, bom dia, Cristina. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Sou leitor constante de ambos. Juca, eu acompanho mais no esporte do que na política. Eu sou Flamengo aplicadamente rubro-negro na medida do possível e é um prazer, Juca, uma alegria compartilhar esse momento com você e com a Cristina. Eu acho que o balanço nós acabamos com a fraude que sempre havia sido a marca do processo eleitoral brasileiro ao longo do Império e ao longo de toda a República, e mesmo no pós-88, nós tínhamos muitos problemas com o processo que envolvia a contagem manual de votos e o lançamento em mapas. As fraudes, tradicionalmente, no direito brasileiro, elas estavam nesse manuseio do voto, em que as urnas apareciam engravidadas com mais votos do que eleitores, ou então desapareciam votos, tinham fiscais que comiam voto na mesa apuradora, e depois isso era lançado em mapas. Frequentemente, na hora do lançamento, você fraudava o resultado, era conhecido como a eleição a bico de pena. Se por acaso as urnas não correspondessem às expectativas, consertava-se na hora do lançamento. E, portanto, nós acabamos com a manipulação humana do processo eleitoral. O balanço é 25 anos sem nenhum caso de fraude comprovada. De modo que eu acho que nós conseguimos dar integridade à vontade popular na democracia brasileira. Acho que esse é um balanço legítimo do que se passou. Bom dia, ministro Barroso. Prazer estar aqui nesse bate-papo aqui sobre as nossas eleições, sobre o futuro da nossa democracia, sobre a segurança das urnas eletrônicas. E é sobre isso que eu queria perguntar para o senhor, porque a gente vê os ataques que partem do próprio presidente da República, de seus apoiadores, enfim, do círculo em volta do presidente, e o senhor tem se colocado firmemente na defesa da urna eletrônica, e no meio disso tudo a gente vê até uma parcela da população tendo dúvidas a respeito da segurança das urnas eletrônicas, dúvidas até de boa fé que as pessoas passam a ter, né? Questionamentos que se fazem. Eu tenho visto o senhor falar, obviamente, a respeito da segurança das urnas, mas eu queria que o senhor reforçasse aqui na nossa conversa os seus principais argumentos em defesa da segurança das urnas eletrônicas. Ok. Prazer também estar aqui com você, Cristina. Me lembro, nas nossas outras vidas, você cobrindo o Supremo e eu ainda como advogado. Me lembro até hoje de conversarmos no caso das pesquisas com células-tronco embrionárias, você lá no Salão Branco no Supremo, a vida passa rápido. Verdade. Veja você,
um presidente da República eleito pelo voto popular, por 58 milhões de votos, diuturnamente atacava o sistema, aliás, o sistema pelo qual ele se elegeu. De modo que é natural que algum grau de desconfiança se tenha criado pela utilização da máquina governamental contra o modelo. Um modelo que elegeu Fernando Henrique Cardoso, que elegeu o presidente Lula 2 vezes, que elegeu a presidente Dilma 2 vezes e o próprio presidente Bolsonaro. Ninguém acha, eu suponho, em boa fé, que nesses todos os casos que eu mencionei, essa não tenha sido efetivamente a vontade popular, inclusive com alternância no poder, de modo que o sistema sempre se revelou confiável. Mas, evidentemente, uma pessoa que tem a visibilidade do presidente da República fazendo uma afirmação diária, seria surpreendente se não tivesse criado algum grau de desconfiança. Mesmo assim, Cristina, um grau de desconfiança pequeno. A pesquisa do Datafolha demonstrou que cerca de 70% da população acredita e prefere o sistema de votação eletrônico. O que ele é seguro? Bom, primeiro porque nunca se documentou uma fraude, mas depois, que ao contrário do que se propalava, quer dizer, eles repetem a mentira seguidamente, o sistema é auditável em pelo menos uma dezena de vezes. O que é a urna eletrônica? A urna eletrônica é um computador no qual você insere um programa. O único momento de manipulação humana no sistema eleitoral brasileiro é a elaboração do programa. Para esse programa, são convidados a participar, fiscalizando cada passo, todos os partidos políticos, a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal e a OAB. E essas entidades frequentemente comparecem. Os partidos políticos, Cristina, confiam tanto no sistema que simplesmente não aparecem. E nós agora estamos insistindo, não, vocês têm que estar aqui, vamos abrir os códigos-fontes, que são os programas agora, no dia 4 de outubro, que vamos estar a 1 ano das eleições, para que os partidos venham lá com os seus técnicos e verifiquem que não há nada a esconder. Depois que o programa é elaborado, ele é assinado digitalmente e lacrado, de modo que ele não funciona mais se alguém adulterar. Depois, esse programa é inseminado fisicamente nas 500 mil urnas, também na frente dos partidos, da OAB, da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal. Depois, no dia da eleição, a urna imprime, às 7 da manhã, um boletim chamado Zerésima, para demonstrar que não tem nada dentro dela. E às 5 horas, quando acaba a votação, ela imprime um boletim com o resultado das eleições. De modo que são todos momentos de auditoria, de fiscalização pelos partidos, esses boletins são distribuídos aos partidos com os resultados, e aí não, mas depois é transmitido para o TSE. Isso, não há risco nenhum nisso, é feito por um sistema interno, criptografado, mas mesmo que alguém derrubasse o sistema do TSE, o resultado das eleições sai da boca da urna quando ela imprime o boletim de urna e todos os candidatos já podem saber quantos votos tiveram. De modo que é uma balela essa história de que a urna não é auditável e de que 6 pessoas numa sala fechada no TSE é que fazem a apuração. A apuração é feita nas 500 mil sessões, 400 e tantas mil sessões eleitorais, quando imprime o boletim. Ali acabou a eleição. A totalização é feita no TSE, mas todo mundo pode conferir. Nunca deu diferença. De modo que é difícil de entender e de explicar essa obsessão contrária ao sistema que tem funcionado tão bem até hoje. Ministro, antes do Pagê, que me desculpe, e sem querer parecer oferecido, mas sendo oferecido, o senhor fez referência a instituições que participarão nas próximas eleições da fiscalização para dirimir quaisquer dúvidas. Quero dizer ao senhor que nós da BI nos dispusemos completamente a fazer parte dessa fiscalização. Ótimo. E olha só, eu vou explicar isso logo em seguida, mas também para eliminar, Juca, todas essas
imputações inverídicas, nós constituímos uma comissão de transparência das eleições, que já se reuniu uma primeira vez e vai se reunir agora no próximo dia 4 de outubro, com representantes das principais universidades brasileiras que têm ciência da computação, da USP, da Universidade Federal de Pernambuco e da Unicamp. Temos representantes do setor de tecnologia, da sociedade civil e dos organismos governamentais. Veio Benjamin Zimler, ministro do TCU, respeitadíssimo. Veio um procurador da República, o professor Paulo Bonet Branco, um perito da Polícia Federal, e nós convidamos também, Juca, um representante da Defesa Cibernética das Forças Armadas. E fizemos isso porque as Forças Armadas tiveram um papel importante no desenvolvimento da urna e elas têm um papel importante na distribuição das urnas. E depois, se você está lá dentro, vendo e podendo participar, eu acho que você dá um toque de legitimidade. E, além dessa comissão mais técnica, nós teremos um observatório de observação das eleições com inúmeras entidades, e a Associação Brasileira de Imprensa é mais do que bem-vinda. Ótimo. E acho que é uma ótima ideia a que você acaba de lançar. Nós temos... Nós não temos nada a esconder, pelo contrário, a gente exibir a transparência da democracia brasileira. E a democracia, Juca, como você sabe bem, nós passamos já muito tempo no sereno da ditadura, a democracia não é um regime de governo em que eu ganho sempre. A democracia é um regime de governo em que, mesmo que eu perca, eu conservo os meus direitos e, na eleição seguinte, eu posso tentar ganhar. Outra vez, é isso que nós asseguramos. O juiz não pode ter preferência política. Eu tenho na minha casa, minha mulher pode saber, mas não tem preferências políticas públicas, temos o dever de imparcialidade, de transparência, e a democracia foi a grande conquista da minha geração, minha e sua. Cristina é bem mais nova do que a gente. E nós prezamos a preservação dessa democracia como um tesouro, independentemente de preferências circunstanciais. De modo que transparência é o nosso lema e nós temos todo compromisso com isso, e a ABI é muito bem-vinda no nosso Observatório de Transparência das Eleições. Presidente Pagê, parece que o Pagê caiu. Acho que sim, Juca. Então, eu faço uma outra pergunta. Estamos aí diante deste momento, evidentemente turbulento, ninguém vai escondê-lo. Como é que o senhor imagina que nós vamos chegar às eleições de 22? O senhor é otimista, o senhor é pessimista, o senhor é prudente? Quantos sobressaltos teremos até lá? Ô, Ju, a minha bola de cristal, ela tem um problema que ela enxerga melhor para trás, para o passado, do que para frente. Estou tentando consertar tempos sem muito sucesso. Mas eu acho que, com alguma racionalidade, a gente consegue traçar prognósticos razoáveis. Eu acho que o mundo, a democracia no mundo vive um momento de um certo grau de recessão, de um certo risco, porque 3 fenômenos se juntaram, como eu falei recentemente: o populismo, o extremismo e o autoritarismo. Esses 3 fenômenos se uniram e produziram uma erosão democrática grave em países como Hungria, Polônia, Turquia, Venezuela, Nicarágua, mais recentemente El Salvador. E esse populismo extremista e autoritário, ele tem características. Ele, em primeiro lugar, ele precisa de inimigos para justificar o fracasso inexorável, porque o populismo é uma forma de você oferecer respostas fáceis para problemas complexos, respostas fáceis e erradas. O extremismo, ele precisa da mentira, ele precisa do ódio, ele precisa das teorias conspiratórias, e o autoritarismo precisa criar medos artificiais para oferecer a solução do governo forte. Portanto, esse é um cenário que se verifica em todo o mundo, é uma espécie de uma receita que eu diria universal. E se por acaso ela vier a ser
aplicada aqui, eu estou falando tudo hipoteticamente, eu acho que há, sim, riscos de turbulência. Eu gosto de utilizar a imagem, Juca, de que a democracia brasileira é um avião que já voa aí há 30 anos e é um avião bastante seguro. E a vantagem da democracia é que ela não tem um piloto só. Ela tem o executivo, mas ela tem o legislativo, ela tem o judiciário, ela tem a imprensa livre, ela tem a sociedade civil mobilizada, de modo que, mesmo que algum desses pilotos queira jogar a aeronave no chão, tem muita gente que atua para não permitir a queda da aeronave. Portanto, eu acho que nós precisamos ter a sabedoria e a prudência, mas a firmeza de aterrissar essa aeronave com segurança no dia 2 de outubro de 2022, quando haverá eleições e todos respeitaremos a vontade popular que se manifestar. De modo que eu acho que os democratas eles precisam ser firmes, precisam estar unidos na preservação da democracia e precisam não cair em provocações. Eu acho que a gente, na vida em geral, a gente precisa enfrentar o mal sem se deixar contaminar. Portanto, eu acho que esse é o equilíbrio que nós precisamos manter. Eu acho que, apesar de alguns sobressaltos, nós temos imprensa livre e independente, nós temos uma sociedade civil mobilizada de uma maneira relevante e temos instituições que têm funcionado. Instituições não são perfeitas, instituições são como estradas. Elas fazem muitas coisas boas. Se você parar para prestar só atenção nos acidentes, você vai achar que a estrada é um problema. Portanto, eu acho que nós temos instituições, temos sociedade civil mobilizada, temos imprensa livre e independente, e acho que essas são receitas importantes para uma travessia que não será sem turbulências, mas eu acho que a gente consegue pousar o avião com segurança. Gê, se você me permitir, porque eu queria... você caiu, voltou agora. Caiu a internet. Mas agora eu voltei. queria aproveitar, porque eu queria fazer uma pergunta para o ministro Barroso, que tem a ver com uma coisa que ele acabou de falar. Ele disse que o extremismo ele se alimenta de mentiras. Então, justamente, eu queria aproveitar essa oportunidade para conversar aqui um pouco sobre a gravidade, né, desse derrame de fake news que a gente vê a todo momento, né, fake news que não são, que são, aliás, simplesmente mentiras, né, a gente acabou incorporando esse linguajar, mas eu costumo dizer, se é fake, não é news, né, porque news, notícia, parte de informações verdadeiras, de fatos concretos, mas, enfim, a terminologia pegou. E aí eu queria um pouco aqui ter a percepção do ministro Barroso sobre uma questão que às vezes dá aquela sensação para a gente de que a gente está enxugando gelo, né, com relação a fake news, né, e mentiras, a imprensa faz um esforço muito grande de colocar as coisas nos seus devidos lugares, mostrar o que é mentira, né, o que é fato, o que é fake, digamos assim. E, na verdade, a gente vê que, em termos de legislação, né, às vezes as autoridades, a própria sociedade pode muito pouco, porque as fake news elas circulam nesse submundo digital que está fora do alcance, muitas vezes, da própria legislação, das autoridades, enfim, as fake news muitas vezes são postadas em outros países e chegam para fazer o estrago aqui dentro, quer dizer, como dar conta da complexidade desse quadro, né? Se seria o caso de se pensar uma legislação supranacional, com a ONU à frente, enfim, eu queria a percepção do ministro sobre esse assunto. Cristina, essa é uma das questões definidoras do nosso tempo. Acho que, ao lado da mudança climática, a desinformação e a crise da democracia, eu acho que são alguns dos temas definidores da nossa época. Todas as democracias do mundo, nesse momento,
estão procurando equacionar esse problema que você acaba de descrever. A legislação recente da União Europeia, nós estamos com diversos projetos no Congresso Nacional que discutem esse tema. Ele não é fácil, depois eu vou contar um pouco como nós enfrentamos isso no TSE nas eleições. Mas qual é a grande dificuldade aqui, Cristina? Como você e eu bem sabemos, a liberdade de expressão, e no Brasil, notadamente, foi uma conquista árdua e demorada. Eu acho que nós só conseguimos realmente consagrar esse modelo a partir da Constituição de 1988, e ainda assim com um ou outro acidente aqui. Portanto, nós aprendemos a ter uma visão quase libertária em relação à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, porque isso fazia parte da agenda da nossa geração e é um pressuposto muito importante da democracia. Então, esse é um prato da balança. O grande problema é que o ódio, a mentira, a desinformação e as teorias conspiratórias, elas comprometem um outro elemento decisivo das democracias, que é o debate público de qualidade, que é as pessoas poderem participar tendo recebido as informações adequadas para formarem as suas opiniões sobre os diferentes temas. Portanto, nós temos que equacionar, preservar a liberdade de expressão, mas enfrentar essas campanhas que, mais recentemente, incorporaram ataques às instituições para que elas não derrotem a democracia e a própria liberdade de expressão. De modo que eu acho que nós vamos precisar, sim, de legislação estatal. Acho que o Congresso vai ter que atuar nessa matéria. Acho que nós precisamos de autorregulação e uma atuação proativa das redes sociais, das plataformas tecnológicas, e acho, sim, que é possível e muito provável que algumas diretrizes internacionais sejam lançadas para que o mundo tenha parâmetros mínimos, porque, evidentemente, se você permitir que o juiz da Tailândia retire mundialmente informações que falem mal do rei da Tailândia, a liberdade de expressão na internet vai ter o tamanho do país que tem o pior nível de liberdade de expressão. Então, não é fácil regular essa matéria. Eu sistematizaria em 3 níveis de controle, Cristina. O primeiro, que foi o que nós adotamos prioritariamente nas eleições, em parceria com as plataformas, é o que nós chamamos de controle de comportamentos e não de conteúdo, que é um controle em que você enfrenta o que se chama de comportamentos coordenados inautênticos, que é o uso de robôs, o uso de perfis falsos, contas falsas, impulsionamentos ilegais. Isso é relativamente fácil de você controlar com algoritmos, com meios tecnológicos, para derrubar essas contas. E essas contas são utilizadas com frequência para silenciar o discurso de alguém e para potencializar um discurso malicioso. Portanto, o primeiro mecanismo é um mecanismo tecnológico de derrubada dos comportamentos coordenados inautênticos. O segundo mecanismo, o risco já aumenta, é um controle de conteúdo que é inevitável e necessário. E aí é imprescindível que as plataformas tecnológicas, portanto, nós estamos falando do Facebook, do Instagram, do YouTube, eles precisam ter termos de uso e políticas de uso transparentes e claras, que permitam a remoção imediata, por controle via algoritmos, de racismo, pedofilia, incitação à violência e ódio, embora o ódio seja um pouco mais difícil de qualificar. Mas há casos de certeza positiva e que eles podem tirar por algoritmos. Porque você tem bilhões de posts nessas redes todas por dia. Seria desumano você imaginar um controle, mas o que se adota no sistema brasileiro
Primeiro, eu acho que, diante da queixa, eles têm que dar, pelo menos, uma apreciação preliminar. No sistema brasileiro, só são obrigados a retirar alguma postagem por ordem judicial. Na primeira ordem judicial é o que diz o Marco Civil. Mas, então, eu acho que as plataformas têm o dever de uma autorregulação mínima para excluir ódio, incitação à violência, comportamentos gravemente anticientíficos. Se alguém estiver recomendando tomar querosene ou detergente para enfrentar a Covid, tem que derrubar, porque as pessoas morrem se você fizer isso. Portanto, controle de comportamentos, um controle de conteúdo com critérios transparentes. O Facebook está com uma experiência que eles chamam de Oversight Board, que eu não sei como se traduziu em português, uma comissão de supervisão, um comitê de supervisão, em que você tem um mecanismo de autorregulação quando tem um pedido de retirada ou de banimento de alguém, eles levam a esse conselho, que é um conselho independente, e eu acho que isso está sendo discutido, você tem que ter algum grau de responsabilização das plataformas nos casos mais graves em que elas tenham se omitido. E aqui, Cristina, e essa talvez seja a situação mais delicada, é horrível quando as suas ideias não estão no mesmo lugar do seu bolso. E as plataformas, elas acabam ganhando mais, porque, infelizmente, esse é o estágio da condição humana, o ódio, a mentira, a truculência, as teorias conspiratórias trazem mais engajamento do que o discurso racional, do que o discurso lógico de coisas plausíveis. E como esses acessos são monetizados e a publicidade é em função da quantidade de acessos, eles acabam lucrando com o ódio, com a desinformação. Portanto, há uma campanha, uma demanda sobre as empresas, e acho que algum grau de conscientização dessas empresas, de que, se elas forem destrutivas da democracia, elas vão ser prejudicadas também. Mas isso é uma mudança de posição recente. Quando eu negociei com as plataformas em 2020, elas já tiveram mais boa vontade. Quando a ministra Rosa negociou em 2018, as plataformas diziam, não, eu sou só a via por onde passam as informações, eu não quero nem saber, eu não interfiro com nada. E agora elas tiveram uma perda de imagem e acho que estão mudando aos poucos de comportamento. Quem assinar o The Economist toda semana tem um anúncio do Facebook dizendo nós somos a favor da autorregulação e tal. É preciso ser a favor para além do discurso. Mas, como nós não queremos censura estatal, nós queremos que as plataformas atuem com o máximo de responsabilidade. De modo que, em fecho, há um momento mundial em que todo mundo está pensando no que você acaba de anunciar. Eu acho que não seria má algumas diretrizes internacionais, acho que nós vamos precisar de legislação, sobretudo para a responsabilização das plataformas, mas eu acho, e nós que acreditamos em democracia, em sociedade civil, que as plataformas têm que se autorregular de uma maneira eficiente para que o ódio não domine o debate público. Eu gosto de comparar, mas é preciso ver se essa comparação vai funcionar. Em algum momento, nos anos 70, temeu-se que a pornografia fosse dominar o mainstream. E não aconteceu. Ela acabou confinada a um espaço determinado em que só é consumida por quem quer ir lá consumir. De modo que eu tenho uma certa expectativa de que esse universo conspiratório e da mentira vá, aos poucos, se diluir e ficar confinado ao espaço dos extremistas, do fascismo ou dos radicais de qualquer natureza, mas que o mainstream seja dominado pela racionalidade. O grande problema, e para terminar, Cristina, não sei muito grande, mas é porque o tema é complexo, o que aconteceu com a revolução tecnológica e com a internet foi a perda do filtro da imprensa. A imprensa fazia um filtro das informações. A imprensa lá com os seus problemas, porque a imprensa também pode ter seus interesses, pode ter o seu dono, mas, mal ou bem, ela fazia um filtro. Hoje em dia acabou o filtro, de modo que você democratizou o acesso à informação, democratizou o conhecimento, mas democratizou também a ignorância.
tudo hoje circula em muito maior quantidade. O ponto da questão é enfrentar isso sem afetar a liberdade de expressão que nós duramente conquistamos, porque nós também não queremos censores privados. Hoje eles tiram um, amanhã podem tirar outro, um de nós. Ministro, vou passar já a palavra para o Pagê, evidentemente, mas eu queria realmente registrar aqui meu agradecimento a essa sua intervenção, porque mostra como essa discussão nos toca diretamente a nós jornalistas, né? Esse último ponto que o senhor falou, né, dessa perda do filtro. Essa é uma reflexão importante que a gente tem que fazer aqui, nós, imprensa, e essa questão da neutralidade das empresas, das big techs. Elas não podem ficar nessa zona de conforto de neutralidade, né? Então, a pressão cabe a nós também, como sociedade civil. Obrigada, mas deixa eu passar a bola aí para o Pagê. Cristina, tem uma frase boa do Elie Wiesel, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz há alguns anos atrás, recentemente falecido, em que diz: a neutralidade geralmente favorece o opressor, né? Geralmente favorece quem está do lado errado. Justo. Mas, ministro, nós estamos correndo um risco. O governo, há pouco tempo, baixou uma medida provisória que foi rejeitada pelo Senado e agora baixou um decreto-lei que já está no Congresso, justamente sobre isso, para alterar o marco civil da internet, tentando legalizar as fake news. Voltamos à estaca zero. Vamos ter que debater um trabalho muito grande junto ao Congresso para não deixar passar isso. O que eles querem é justamente legalizar as fake news e poder ofender, agredir reputações, como eles sempre estão fazendo e sempre querem fazer mais. O que o senhor acha disso, ministro? Havia uma frase de um filósofo do direito importante em que ele dizia: a violação que dá vida à norma. Ou seja, uma norma, uma proibição que ninguém quer infringir, ela fica letra morta. O que aconteceu, Paulo, quando essa medida provisória foi editada? Imediatamente houve reação da própria imprensa, que hoje se tornou um canal muito importante para a formação da resistência no Brasil, resistência democrática no Brasil. Houve uma reação do Supremo, a ministra Rosa Weber ouviu uma ação, imediatamente pediu um plenário virtual de 24 horas. Eu não sei confirmar se ela chegou a dar a cautelar. Geralmente, quando você pede plenário virtual de 24 horas, é para dar a cautelar. Portanto, o Supremo ia retirar. E o presidente do Senado devolveu a medida provisória. Portanto, é sinal da vitalidade das instituições. As pessoas não aceitaram que se legitimasse esse ambiente de desinformação e com restrições a essa possibilidade. O Facebook mesmo baniu a conta do presidente da República nos Estados Unidos. O presidente Trump, ainda no exercício do cargo, teve a sua conta banida, e aí aquele comitê de supervisão disse: não, pode banir, mas você tem que fundamentar a decisão e dizer quais os critérios que você utilizou. No caso específico, ele estava utilizando o Twitter, assim eles interpretaram, para incentivar e depois legitimar a invasão do Capitólio. Eles consideraram que aquilo era inaceitável, acho que fizeram muito bem. Portanto, nesse caso específico que você menciona, Paulo, houve uma reação dos setores que hoje preservam a democracia no Brasil: imprensa, legislativo e judiciário. Então, ministro, eu sei que o senhor não estará à frente do TSE nas eleições de 22, estará o ministro Alexandre de Moraes. Mas lhe pergunto, o TSE já está tomando, ou há alguma providência possível em relação ao que possa acontecer no dia da eleição, de simulação de fraudes, de elementos radicais que vão chegar na urna e vão dizer: meu voto não está sendo computado, meu voto não... e faça ali uma balbúrdia na cabine. E, acrescento, em proteção à imprensa que vai cobrir as eleições e que tem sido já objeto de hostilidade por parte de quem está no governo? Juca, isso a que você se refere, da simulação de fraude, já aconteceu
Aconteceu em 2018 e aconteceu em 2020, não em quantidade relevante, mas uma das principais motivações de nós não termos feito grande resistência ao voto impresso era o temor de que apoiadores de um eventual candidato ruim nas pesquisas, que viesse a ser derrotado, qualquer que fosse o candidato, ia chegar e dizer assim, o voto eletrônico que eu dei era um e apareceu no impresso outro. E você não tem como desfazer essa mentira, salvo quebrando o sigilo do voto, o que não é admissível. Você não pode mandar um fiscal para ver se isso está acontecendo. De modo que o risco da má-fé existe e faz parte da condição humana. Não há uma solução na farmacologia jurídica para esse problema, do sujeito sair e mentir. O que eu posso assegurar é que as urnas, eu não descrevi todos os mecanismos de auditoria, porque ia matar de fastio um ouvinte a essa hora da manhã, mas um dos mecanismos de auditoria é que no dia, na véspera, na verdade, das eleições, com as urnas já distribuídas aos locais de votação, são sorteadas 100 urnas, levadas para os TREs, e na frente dos partidos do Ministério Público, da OAB e da Polícia Federal, e com a presença de uma auditoria independente, você faz um teste nas urnas. Elas são selecionadas aleatoriamente. É o mesmo programa nas 500 mil urnas. Portanto, a amostragem de 100 é representativa porque é tudo igual. E ali você faz uma votação em cédula. O sujeito vota na cédula, canta a cédula, ela é inserida na urna eletrônica e depois sai o boletim da urna com o resultado e a auditoria independente confirma que o boletim de urna corresponde exatamente às cédulas que foram apresentadas e digitalizadas no sistema. Isso é a prova de que todo o sistema, as urnas são escolhidas aleatoriamente, de modo que não acontece essa possibilidade de o sujeito votar 15 e aparecer 27. Simplesmente não existe isso. Só se aconteceu um caso de uma falha técnica, a tecla quebrou. Enfim, pode acontecer em qualquer lugar. Mas, fora isso, não existe essa possibilidade. De modo que, se alguém disser que votou uma coisa e está saindo outra, provavelmente está mentindo. E aí a gente tem que lidar da maneira com que a gente lida com a mentira na vida de uma maneira geral. E a questão dos jornalistas, isso refoge um pouco à competência do TSE, mais uma questão de segurança pública. É um momento difícil na história da humanidade e de muitos países. Há um certo horror, há um certo culto à ignorância, Juca, um certo horror ao conhecimento, ao estudo, à informação veiculada eticamente que separa fato de opinião. As pessoas criaram um universo da pós-verdade, dos fatos alternativos. É muito penoso o que está acontecendo no mundo. Eu acho que a gente tem que enfrentar isso com ideias e com segurança pública na medida do possível, mas isso já refugiria ao papel do TSE. A maneira como nós enfrentamos em 2020 a desinformação, nós fizemos parceria com todas as agências, com todas as plataformas, todas, para a retirada imediata dos comportamentos inautênticos e criamos um canal. Evidentemente, nós estávamos preservando a integridade do sistema, não o debate entre os candidatos. Então, se alguém atacasse o sistema eleitoral, dissesse tem fraude, tem isso, nós imediatamente respondíamos. Então, tínhamos um canal direto com as plataformas e tínhamos uma assessoria de comunicação social, que era a Mariana Oliveira, que a Cristina certamente terá conhecido, e ela, com a equipe dela, monitorava a imprensa toda. Saía uma notícia falsa, aí nós fizemos parceria com todas as agências de checagem de notícias, de fatos, que é um business novo, importante no Brasil, e aí conversamos, recebemos a Cristina Tardáquila, eu mesmo conversei mais uma vez com a Patrícia Campos Melo, que também tinha feito um estudo sobre isso, e nós respondíamos imediatamente
a notícia falsa com o aval das agências de checagem de notícias. É um trabalho árduo, mas deu super certo. Nós conseguimos sair das eleições com um nível baixo de ataque à integridade do sistema. Depois o presidente reforçou esse discurso, mas foi pós-eleições. Durante as eleições, isso não nos afetou muito. Nós temos uma desvantagem e uma vantagem, Juca. É que nós não podemos enfrentar a má-fé, enfrentar o mal, enfrentar o ódio, usando as mesmas armas. Claro. Essa é uma desvantagem, mas é também Claro. uma vantagem moral. Você não pode virar mafioso para enfrentar a máfia. E, portanto, nós temos que enfrentar notícias falsas com o máximo de verdade e de transparência possível. Acreditar, como eu acredito, que o bem possa mais do que o mal. Mas, mesmo assim, a gente tem que atuar ativamente para que o bem prevaleça. Ministro, seguindo na linha de preocupações do Juca, né, com esses sobressaltos, enfim, com o caminho que nós temos pela frente até as eleições do ano que vem, e partindo de uma preocupação, inclusive, com pessoas com quem eu tenho conversado, que observam a cena política brasileira e alguns pormenores, digamos assim, dessa cena, como a atuação de militares, a atuação de policiais militares, né, desrespeitando a hierarquia e as possibilidades de tensões maiores, né, a partir da indisciplina nas forças de segurança. Eu queria trazer um tema aqui para a nossa reflexão, que é o seguinte: seria o caso, por exemplo, para as eleições do ano que vem, de uma missão de observadores internacionais aqui para acompanharem atentamente a eleição brasileira? Eu sei que isso acontece, até é um mecanismo, né, muito usado em outras circunstâncias, mas o senhor vê a necessidade de uma missão de observadores internacionais? E aqui acrescento, um especialista em segurança com quem eu conversei recentemente, ele disse até que a missão de observadores, se vier, deveria ficar, inclusive, até a posse do presidente eleito, do próximo presidente eleito. O senhor acha que é o caso? Enfim, como é que o senhor vê essa reflexão? Olha, eu ouvi com atenção as suas preocupações em relação aos policiais militares e aos militares, e realmente se verifica um discurso, muitas vezes, de cooptação desses segmentos, até mesmo para comportamentos não legítimos constitucionalmente. Mas a verdade, quer dizer, olhando e lidando com fatos, embora houvesse esse temor, ele não se concretizou. Nas manifestações de 7 de setembro, não houve, como se temia, essa adesão das forças de segurança estaduais. E os militares, apesar de eu ver, como outras pessoas veem, com alguma preocupação, um número excessivo de militares em cargos civis, e acho que militar da ativa, sobretudo, não devia ocupar cargo civil. A verdade, no entanto, Cristina, para ser justo, é que não houve nenhum movimento, até hoje, detectável nas Forças Armadas que revelasse qualquer simpatia pela quebra da legalidade constitucional. E justiça seja feita, eu, Juca, que fomos opositores, digamos assim, do regime militar pré-88, e eu atuei largamente, atuei na legalidade, mas muito intensamente. Eu acho que hoje nós precisamos reconhecer que nos 33 anos de Constituição de 88, se tem um lugar de onde não veio notícia ruim, foi das Forças Armadas, e não foram tempos banais. Nós tivemos problemas de impeachment de 2 presidentes da República, tivemos casos graves de corrupção, tivemos momentos de turbulência, e ninguém cogitou de uma solução que não fosse o respeito à legalidade constitucional. De modo que eu quero acreditar que não haja nenhum tipo de mobilização neste sentido, e acho que o 7 de setembro
apesar do discurso um pouco ufanista, ele foi, menor do que se imagina. Não foi irrelevante, mas foi menor. Em Brasília se falava que ia ter 1 milhão de pessoas na rua. Tem 100 e poucos mil. O Juca tem mais seguidores no Twitter dele do que tinha de gente na rua aqui. Portanto, é preciso não supervalorizar o número de pessoas que estiveram na rua. E não houve nenhum tipo de mobilização golpista por parte das instituições que têm o dever de defender a ordem legal e constitucional. Portanto, eu acho que o 7 de setembro, ao contrário do que alguns poderiam interpretar, provou que não havia força política para uma quebra de institucionalidade. E isso é muito importante de quem olha historicamente, porque, olhando em geral, quer dizer, o Hitler tentou um golpe antes de finalmente conseguir chegar ao poder. O Chaves tentou um golpe antes de finalmente chegar ao poder. As pessoas testam as águas. E eu acho que não passaram no teste. A sociedade brasileira não adere a alternativas que não sejam institucionais. De modo que tanto a Polícia Militar como as Forças Armadas, eu acho que deram uma demonstração de profissionalismo no 7 de setembro, e eu sou uma pessoa que gosta de ter uma visão construtiva da vida, mas eu não nego a realidade. Mas eu estou trabalhando com um fato objetivo de que nada de gravemente preocupante ocorreu no dia 7 de setembro, salvo a manifestação de pessoas que têm o direito de se manifestar. Mas eu acho que as manifestações antidemocráticas ficaram confinadas a um gueto pré-iluminista. E aqui eu gostaria de fazer uma distinção muito importante que se perdeu no mundo. A democracia ela tem espaço para liberais, para progressistas e para conservadores. As pessoas têm o direito de ser conservadoras. O que elas não têm o direito é de trabalhar para destruir as instituições, como ninguém tem. Nem os Mas então, ministro, permita-me interrompê-lo, porque eu acho que aí há um ponto que é essencial que a gente toque. Há muita demagogia em torno da liberdade de expressão nesse momento no Brasil. Então, se diz que o ex-deputado Roberto Jefferson não poderia estar preso por crime de opinião, pelas coisas que ele disse. Mas parece evidente que ele foi muito além de dizer coisas. Ele apareceu armado, ele prometeu fechar o STF. Qual é o limite? Fora da subjetividade, qual é o limite? É isso. A questão não é crime de opinião. Ele pode dizer que todo mundo no Supremo era gay, porque na cabeça de muitas pessoas, ser gay... O sujeito pode ser corrupto, pode ter sido preso por corrupção, pode ter sido preso por lavagem de dinheiro, pode ter a família sendo presa porque seguiu o mesmo caminho, mas ele acha que grave é ser gay, entendeu? Eu preciso dizer que eu não sou, mas também não me ofendo. Essa não é uma ofensa. Portanto, é um tipo de universo mental que a gente tem que tratar, o Juca, honesta e sinceramente, com compaixão. São pessoas desencontradas espiritualmente e das quais eu tenho pena sincera. Agora, se disser que tem que atacar o ministro Supremo quando encontrar na rua, que tem que invadir o prédio do Supremo, que tem que fechar o Supremo e convocar as pessoas para fazerem isso não é liberdade de expressão. Isso é crime. Quer dizer, é seguir na carreira do banditismo. Portanto, numa democracia, as instituições têm que se preservar minimamente. E eu não acho... O Supremo, nenhuma instituição humana é perfeita. Eu acho que o Supremo erra e é passível de crítica, e eu mesmo já fui um crítico do Supremo em relação a algumas decisões, mas uma coisa é você criticar posições e decisões, e outra coisa é você querer fechar a instituição, entendeu? Há muitos mecanismos de você enfrentar a divergência em relação a tribunais, ou em relação ao Congresso, ou em relação ao Executivo.
Portanto, não é a crítica pode ser a mais severa possível. Mas mesmo a pessoa de quem eu menos goste nessa vida, e graças a Deus eu tenho a bênção de não ter maus sentimentos, eu não quero que essa pessoa seja agredida, seja espancada, seja assassinada. Portanto, isso não é liberdade de expressão, isso é banditismo social. Você dizer que tem que matar, agredir, espancar as pessoas, ou ofendê-las com a gravidade que, em alguns casos, é porque eles fazem parecer que tem centenas de pessoas presas. Tem 2, 3 acelerados que pregavam o ataque às instituições, que estão presos. E eu lamento que isso tenha que ocorrer, mas as instituições precisam se preservar, porque senão nós vamos voltar ao estado da natureza, cada um por si. Rapidamente, ministro, só para não ficar pendente, nós teremos uma missão de observadores internacionais ano que vem, isso já está sendo organizado? Como é que funciona? Inclusive, nós tivemos, na eleição de 2020, uma missão de observadores internacionais da OEA e de outros países e da União dos Órgãos Eleitorais, sendo que a missão da OEA mandou um técnico que ficou na tecnologia, no setor de tecnologia da informação do TSE, acompanhando cada passo. Eu estou há algum tempo para ir receber esse relatório. O problema, o Brasil está tão disfuncional, eles só podem me entregar o relatório quando o Brasil, porque é um evento da OEA, o Brasil precisa ter um embaixador na OEA. E, nesse momento, o Brasil está sem embaixador na OEA. E há algum tempo, porque há algum tipo de impasse no Senado, enfim, eu não saberia entrar na questão política, mas nós vamos receber e divulgar o relatório da missão altamente profissional de observação da OEA das nossas eleições, com todas as informações, inclusive críticas, e eu preciso receber isso porque a gente se aprimora com as críticas. Quando eu constituí a comissão de transparência, fizemos a primeira reunião, eu disse, isso aqui não é uma comissão chapa branca, essa aqui é uma comissão para todo mundo nos ajudar a sermos tão transparentes quanto possíveis e a consertar qualquer vulnerabilidade que possa existir. Aliás, um ponto importante, Paulo, Juca e Cristina, que eu gostaria de destacar, é que os sistemas do TSE, eles não são imunes a ataques, como nenhum sistema informático é imune a ataques, seja da NASA, seja do FBI, seja da CIA, seja da JBS, ou seja do oleoduto lá na Califórnia, sei lá onde. Portanto, a ataques, o TSE está sujeito, como todo mundo, e, aliás, no dia das eleições, nós sofremos um gravíssimo ataque, que eu acho que não foi devidamente apurado, que eles chamam de ataque de tentativa de negação de serviço. Você combina com centenas de milhares de computadores no mundo e robôs para todos tentarem entrar ao mesmo tempo no seu sistema, para o sistema entrar em colapso. Tentaram fazer isso no dia das eleições e não conseguiram. Eu encaminhei à Polícia Federal, estamos aguardando a investigação. Eles localizaram um hacker que conseguiu uns dados irrelevantes, mas esse ataque ainda não se sabe de onde veio. Eu tenho suspeitas sérias, mas não compartilho suspeitas, eu só lido com fatos. Mas houve o ataque de tentativa. Porém, as urnas eletrônicas brasileiras jamais entram em rede. Portanto, você pode derrubar o sistema do TSE, que a urna é inacessível remotamente, não tem como hackeá-la. E ela, lembrem bem, imprime o resultado, e esse resultado ele é imprimido em 5 vias, de modo que às 5 horas da tarde todo mundo já sabe o resultado das eleições, ele é dado aos fiscais do partido e a fixados. Portanto, não é que a gente diga que o sistema do TSE não é passível de ataque, ele é como qualquer sistema, a gente está reforçando, está fazendo tudo o que pode. Eu não posso explicitar muito isso, porque em matéria de segurança o segredo é importante, mas nós estamos cuidando de reforçar a cibersegurança, mas mesmo que derrube o sistema, não tem como fraudar a eleição.
porque a urna nunca entra em rede. Esse é um ponto muito importante de se compartilhar com a sociedade. Ninguém aqui é invulnerável a ataques, mas a urna só se o sujeito entrar com a metralhadora e roubar a urna, que, aliás, era outra das razões pelas quais nós não queríamos voto impresso. Estamos lidando com uma gente que ameaça invadir o Supremo, por que eles não vão invadir uma sessão eleitoral e levar os votos? Ministro, lamento, mas o papo está excelente, a conversa maravilhosa, mas eu sei que já ultrapassamos o limite de horário que o senhor nos concedeu. Eu vou pedir à Cristina que faça os agradecimentos em nome da BI e o meu abraço e muito obrigado por ter atendido a nossa solicitação. Cristina, a palavra está com você. Obrigada, Pagê. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a disposição do ministro Luiz Roberto Barroso vir aqui conversar com a gente, conversar com a BI, conversar com a sociedade, explicar tudo o que a Justiça Eleitoral está fazendo para garantir que nós tenhamos eleições seguras no ano que vem, vamos tê-las. E quero aqui reforçar o compromisso da Associação Brasileira de Imprensa com as instituições democráticas, com a democracia, com o Estado democrático de direito. Ministro, estamos juntos na mesma trincheira. Como sempre, a ABI sempre esteve do lado certo da história, que foi a luta pela defesa da democracia. Então, estamos juntos nessa batalha que vai além da defesa da democracia, é uma batalha civilizacional que vai definir o futuro do Brasil como sociedade, como nação. Então, estamos juntos. Muito obrigada, Paulo Jerônimo, nosso presidente aqui da ABI, pela oportunidade. Obrigada ao meu querido colega Juca Kfouri. E, mais uma vez, muito obrigada, ministro Luiz Roberto Barroso. E as suas considerações finais, então, para a gente encerrar essa conversa que foi tão importante. E agradeço também a todos e todas que nos acompanharam nessa uma hora aqui de conversa, que tanto nos esclareceu sobre os esforços da Justiça Eleitoral e sobre os esforços de todos nós em defesa da democracia. Obrigada. Obrigado, Cristina. Eu agradeço, em primeiro lugar, meu querido amigo, advogado Luiz Guilherme Vieira, que fez a ponte com a ABI para a participação desse evento. Agradeço o convite e o privilégio de ter convivido com jornalistas do primeiro time, que eu conheço e admiro há muito tempo. E houve uma época mais antiga em que a resistência democrática tinha na ABI um dos seus pilares. Era a ABI, a OAB, a CNBB, e sobrava pouca gente. E acho que a ABI ajudou a manter algumas luzes acesas numa época de escuridão quase absoluta que nós vivemos no Brasil. E não deixa de ser reconfortante ver ainda uma vez a ABI nessa trincheira da resistência democrática contra uma luta que parece uma luta um pouco surda, em que nos subterrâneos nós temos a sensação de que há movimentos contra a democracia, mesmo quando eles às vezes não apareçam à luz do dia. Mas o nosso papel é o papel de defender as instituições pelas quais nós lutamos e empurrar a história na direção certa. Numa democracia, a verdade não tem dono, porque há múltiplos pontos de observação, portanto, há uma verdade plural. Mas a mentira deliberada, ela tem dono, e ela atrapalha a democracia, e nós precisamos enfrentá-la, tanto quanto possível, inundando o debate público com verdade e com um jornalismo profissional que seja capaz de separar fato de opinião. Um dos problemas graves que nós estamos vivendo no mundo é que as pessoas já não divergem apenas nas suas opiniões, elas já divergem também quanto aos próprios fatos, porque há profissionais em criarem fatos alternativos, profissionais da pós-verdade, que é a criação de um universo de mentiras, de ódio e de desinformação que abre caminho para os projetos populistas, extremistas e autoritários. Acho que nunca o mundo em geral e o Brasil precisou tanto
de imprensa de qualidade, e é isso que a Associação Brasileira de Imprensa representa. De modo que, numa agenda complicada que eu tenho vivido, eu, no entanto, me motivei a vir aqui participar desse evento com esses jornalistas e nessa instituição que honra o Brasil e a defesa da democracia. Muito grato, Paulo, Juca, Cristina e a todos que tiveram o tempo e a atenção para nos ouvir. Sucesso e felicidades para todos. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, gente. Yeah.